Já sentiu que alguém estava te enrolando, testando sua paciência, te mantendo num ciclo de incerteza, enquanto curtia o poder de fazer você duvidar de si mesmo? É frustrante, né? Num momento, a pessoa é calorosa e acolhedora, fazendo você se sentir importante, e no outro, é fria, distante e indiferente. Ela deixa você questionando tudo: seu valor, suas ações, se você imaginou a conexão desde o início, e ainda assim, de alguma forma, sempre consegue te puxar de volta quando você está prestes a ir embora. É um ciclo vicioso, e não é por acaso. As pessoas que jogam jogos fazem isso porque gostam de controlar. Elas manipulam suas emoções para mantê-lo preso, sem nunca se comprometerem totalmente. Mas e se você pudesse virar o jogo? E se você pudesse fazê-las se arrependerem de ter pensado que poderiam brincar com você? Não através de tentativas desesperadas de vingança, nem através de jogos mentais infantis, mas elevando-se a um nível em que elas não tenham mais nenhum poder sobre você. Essa é a chave. Quando você para de reagir, para de perseguir, para de permitir que eles te afetem. Eles perdem o controle que tinham antes, e quando isso acontece, os jogos deles saem pela culatra. Eles acabam sentindo a mesma incerteza e arrependimento que tentaram infligir a você. A maioria das pessoas cai nas mesmas armadilhas quando percebe que está sendo manipulada. Algumas pessoas reagem emocionalmente, exigindo respostas, tentando forçar a outra pessoa a admitir sua manipulação. Mas isso só dá mais poder ao manipulador. Outras tentam vencê-los em seu próprio jogo, achando que, ao ignorá-los, deixá-los com ciúmes ou negar afeto, podem reverter a situação. Mas isso só as leva a se aprofundar na dinâmica tóxica. Depois, há aqueles que desistem completamente, indo embora frustrados, mas ainda carregando o peso emocional da situação, sentindo-se impotentes e derrotados. Mas há outra maneira, uma maneira que não só tira o controle que eles têm sobre você, mas também os deixa questionando suas próprias escolhas. Uma maneira que os faz perceber tarde demais que perderam alguém que nunca poderão realmente substituir. É isso que vamos analisar hoje. Não se trata de vingança mesquinha. Trata-se de autodomínio. Trata-se de mudar sua mentalidade para que ninguém, por mais manipulador que seja, possa abalar seu senso de valor. Trata-se de abordar os relacionamentos a partir de um lugar de força, clareza e disciplina emocional. Princípios que se alinham perfeitamente com o estoicismo e o poder dos relacionamentos estoicos. Porque, uma vez que você aprenda a lidar com essas situações com confiança inabalável, nunca mais cairá nesses jogos. Em vez disso, você será quem estará no controle, não por meio da manipulação, mas pelo simples fato de não ser mais afetado. E isso por si só é o que fará com que eles se arrependam de ter pensado que poderiam brincar com você. Então, se você está cansado de se sentir impotente, cansado de duvidar de si mesmo e pronto para se tornar uma versão de si mesmo, que não se abala com esses truques emocionais, fique comigo. Quando terminarmos, você terá o plano não apenas para reconhecer os jogos antecipadamente, mas também para fazer com que os jogadores desejem nunca ter subestimado você. Vamos começar. Reconheça o jogo logo no início. A parte mais perigosa dos jogos mentais é que eles geralmente são invisíveis, até você já estar preso neles. Você não percebe. No começo, você acha que a inconsistência é acidental. Os sinais contraditórios são involuntários. A distância repentina é apenas uma fase momentânea, mas com o tempo você começa a perceber o padrão. Eles são calorosos em um momento e frios no outro. Eles fazem você se sentir especial. Depois, se afastam sem aviso. Eles mantêm você em um estado constante de incerteza, envolvido o suficiente para continuar esperando por clareza, mas nunca seguro o suficiente para se sentir à vontade.
E é exatamente assim que eles querem. Uma pessoa que faz joguinhos não está procurando uma conexão real. Ela está procurando controle. Ela quer ser quem dita o ritmo emocional do relacionamento, definindo o ritmo para que você esteja sempre perseguindo, sempre adivinhando, sempre se perguntando o que fez de errado ou o que precisa fazer para recuperar a atenção dela. Isso não é amor e não é carinho. É manipulação. Mas só funciona quando você não percebe o que está acontecendo. No momento em que você reconhece o jogo, o poder que a pessoa tem sobre você começa a desmoronar. Então, por que as pessoas jogam esses jogos? Algumas fazem isso por insegurança. Elas não se sentem confiantes em sua capacidade de manter seu interesse de forma honesta. Então, recorrem à manipulação para criar altos e baixos emocionais artificiais. Outros fazem isso por hábito, condicionados por experiências passadas, acreditando que controle é igual a segurança. E tem aqueles que fazem isso simplesmente porque gostam. Eles se alimentam de saber que podem fazer outra pessoa reagir, que têm o poder de afetar as emoções de outra pessoa com o mínimo de esforço. Independentemente do motivo, o resultado é sempre o mesmo: exaustão emocional para quem está sendo manipulado e uma falsa sensação de superioridade para quem está puxando os cordões. Mas aqui está a verdade. Esse tipo de controle é frágil. Ele só dura enquanto você não percebe. No momento em que você percebe o padrão, no momento em que entende que o comportamento deles é intencional, tudo muda. A chave para se libertar do controle deles é observar sem reagir. A maioria das pessoas, quando percebe que está sendo manipulada, reage de uma das três maneiras. Elas atacam, tentam jogar o jogo de volta ou se afastam completamente, sentindo-se derrotadas. Mas nenhuma dessas respostas te dá vantagem. Atacar só dá mais poder a eles, porque prova que eles conseguiram te provocar. Tentar jogar o jogo de volta é uma batalha perdida, porque te mantém preso no mesmo ciclo de manipulação e afastamento. A frustração pode te tirar da situação, mas não ajuda no seu crescimento. Ela te deixa com uma sensação de impotência, como se você tivesse sido forçado a sair, em vez de tomar uma decisão consciente de ir embora. A verdadeira jogada de poder é simplesmente parar de jogar. Isso não significa ignorá-los ou fingir que eles não existem. Significa se distanciar emocionalmente e observar as ações deles com clareza, em vez de reagir impulsivamente. Dê um passo atrás e pergunte a si mesmo: qual é o objetivo deles? Que reação eles estão tentando obter de mim? As ações deles estão alinhadas com suas palavras? Eles só aparecem quando sentem que estão perdendo o controle sobre você? Quando você começa a fazer essas perguntas, você sai do papel de manipulado e entra no papel de observador. E um observador é intocável. Imagine um tabuleiro de xadrez. Se você é um jogador no jogo, está constantemente se movendo em resposta aos movimentos do seu oponente, tentando antecipar a estratégia dele, tentando evitar ser encurralado. Mas se você der um passo atrás e se tornar aquele que assiste ao jogo em vez de jogá-lo, você vê o quadro completo. Você vê os padrões, as táticas, a maneira como cada movimento é projetado para levar a um resultado específico, e uma vez que você tem essa perspectiva, não pode mais ser controlado por ela. Essa é a mentalidade que você precisa adotar ao lidar com alguém que gosta de jogar. Quando eles retiram o afeto para fazer você ir atrás deles, você não vai atrás quando eles tentam provocar uma reação, fazendo você ficar com ciúmes. Você permanece indiferente quando eles desaparecem e esperam que você entre em contato. Você não faz isso, porque agora você vê o jogo como ele realmente é. E nada frustra mais um manipulador do que perceber que seus truques não funcionam mais. Mas não se trata apenas de frustrá-lo, trata-se de se proteger. Porque quanto mais você se envolve nesse ciclo, mais ele te esgota. Quanto mais você se permite ser manipulado emocionalmente,
mais perde de vista o seu próprio valor. Você começa a medir o seu valor com base na validação inconsistente dele. Você começa a acreditar que o amor deve ser uma batalha constante por atenção e segurança. Mas isso não é amor. O amor verdadeiro não faz você sentir que precisa provar seu valor todos os dias. Não deixa você num limbo emocional. Não faz você questionar sua própria realidade. Quanto mais cedo você perceber que alguém está te puxando para essa dinâmica tóxica, mais cedo poderá recuperar sua paz. E aqui está a parte mais importante. Quando você para de entrar no jogo deles, o arrependimento começa a surgir, não para você, mas para eles, porque os manipuladores se alimentam do controle e, quando o perdem, entram em espiral. Eles começam a perceber que você nunca esteve realmente sob o poder deles. Você só ainda não tinha percebido sua própria força. E agora que você percebeu, são eles que ficam se perguntando por que suas táticas habituais não funcionam com você, se perguntando por que você não reage mais da maneira que eles esperam, se perguntando se calcularam mal quando pensaram que poderiam manipulá-lo. É aí que eles se arrependem. É aí que eles começam a se questionar, em vez de fazer você se questionar. E é aí que você sabe que realmente venceu. Não porque jogou o jogo deles melhor do que eles, mas porque parou de jogar completamente. Mantenha uma confiança inabalável. A confiança é a única coisa que os manipuladores não conseguem controlar. Eles podem julgar, criar confusão, se afastar e voltar quando lhes convém. Mas nada os perturba mais do que alguém que se recusa a ser afetado. A maioria das pessoas, quando confrontada com manipulação emocional, perde o senso de certeza. Elas começam a se questionar, se perguntando se fizeram algo errado, se deveriam ter respondido de forma diferente, se não são suficientes. E é exatamente assim que um manipulador quer que você se sinta. Quando você duvida de si mesmo, fica mais fácil de controlar. Você começa a procurar neles por segurança, por validação, por permissão para se sentir bem consigo mesmo. É aí que eles obtêm seu poder. Mas o que acontece quando você para de procurar por eles? Quando o silêncio deles não te deixa ansioso, quando a inconsistência deles não te abala, quando os jogos mentais deles não te fazem duvidar do seu próprio valor? É aí que o controle deles desmorona, porque a confiança não é apenas atraente, é intocável. No momento em que você decide que sua autoestima não está aberta à negociação, eles perdem toda a influência. A chave para manter uma confiança inabalável é entender de onde vem o seu valor. Se o seu senso de valor está ligado à forma como os outros te tratam, você estará sempre à mercê deles. Se eles forem atenciosos, você se sente bem. Se forem distantes, você se sente inseguro. Se eles te validarem, você se sente digno. Se afastarem, você se sente abandonado. Mas a verdadeira confiança não se baseia na validação externa. Ela vem de dentro. E isso significa saber, no fundo, que nada que eles façam ou deixem de fazer muda quem você é. Significa recusar-se a deixar que a inconsistência deles te deixe instável. Significa agir com certeza. Não importa o quanto eles tentem ser imprevisíveis. Essa é a mentalidade de alguém que é intocável. E no momento em que eles percebem que não podem fazer você questionar a si mesmo, eles começam a questionar a si mesmos. Então, como você constrói esse tipo de confiança? Começa com o respeito próprio. Você tem que decidir que tipo de tratamento está disposto a aceitar e se recusar a se contentar com menos. Isso significa estabelecer limites, não por raiva ou vingança, mas por autoestima. Significa entender que alguém que realmente te valoriza nunca vai fazer você sentir que precisa lutar pela atenção dessa pessoa. Significa afastar-se das pessoas que tratam a sua presença como opcional. E significa nunca implorar por clareza de alguém que gosta de mantê-lo confuso. Uma pessoa com confiança inabalável não implora por respeito.
Ela o conquista pela maneira como se comporta. Ela não persegue as pessoas que se afastam, ela as deixa ir. Ela não precisa da validação de alguém que está jogando jogos. Ela sabe que vale a pena sem isso. E esse nível de autoconfiança é o que faz os manipuladores se arrependerem de terem te subestimado. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao lidar com alguém que faz joguinhos é tentar provar seu valor. Elas acham que, se mostrarem o quanto são leais, pacientes e compreensivas, a outra pessoa finalmente verá seu valor e parará de fazer joguinhos. Mas não é assim que funciona. Uma pessoa que te respeita não precisa ser convencida a te tratar bem. E uma pessoa que gosta de jogar jogos só vai ver seus esforços como prova de que tem controle sobre você. No momento em que você tenta provar seu valor para alguém, você está dizendo a essa pessoa que ela tem o poder de decidir se você é suficiente. E essa é uma posição perigosa de se estar. Em vez de buscar validação, você precisa incorporar a mentalidade de que seu valor já está estabelecido. Você não precisa provar seu valor. Você precisa reconhecer que se alguém não consegue ver seu valor, a perda é dessa pessoa, não sua. E esse tipo de confiança muda tudo. Imagine duas pessoas em uma sala. Uma está tentando desesperadamente chamar a atenção da outra, enquanto a outra permanece calma, composta e indiferente. Quem tem o poder? Nunca é quem está perseguindo. É sempre quem permanece com os pés no chão. Quem não precisa buscar aprovação. Quem sabe que sua presença é um presente, não algo a ser dado como certo. Esse é o tipo de confiança que deixa os manipuladores em pânico, porque o jogo só funciona se você estiver jogando, se você se recusar a reagir, se permanecer firme. Não importa o que eles façam, eles começam a perder o controle. Eles começam a sentir a insegurança que antes faziam você sentir. E, de repente, são eles que estão atrás de você. Essa é a mudança. E é aí que o arrependimento se instala. As pessoas que jogam esperam que suas vítimas sejam emocionalmente dependentes. Elas esperam que você reaja, que persiga, que analise demais. Elas esperam que a ausência delas deixe você ansioso, que o silêncio delas deixe você desesperado. Mas quando você se recusa a desempenhar esse papel, você destrói as expectativas deles. Você os força a vê-lo sob uma luz diferente, não como alguém que eles podem controlar, mas como alguém que eles calcularam mal. E é aí que eles começam a se arrepender de terem te subestimado. A confiança não muda apenas a forma como você se sente em relação a si mesmo. Ela muda a forma como os outros te veem. Quando você se mantém firme em seu valor, quando se recusa a ser abalado pela inconsistência deles, eles percebem tarde demais que nunca tiveram poder sobre você. E é aí que começam a se arrepender de ter perdido você. Se você já lidou com alguém que jogava jogos com você, sabe como isso é exaustivo. Mas agora imagine o contrário. Imagina ser tão confiante, tão seguro de si, tão completamente certo do seu valor, que os jogos deles não afetam mais você. Imagina ser aquele que eles se arrependem de ter perdido. Imagina olhar para trás e perceber que você nunca precisou da validação deles. Essa é a realidade que você cria quando mantém uma confiança inabalável. E é por isso que as pessoas que jogam jogos sempre acabam se arrependendo quando percebem que perderam alguém que nunca poderão substituir. Se você já passou por essa situação, deixe um número 1 nos comentários e me diga se isso faz sentido para você. E, se ainda não fez isso, curta este vídeo. E inscreva-se, porque estamos apenas começando a melhor parte. Estamos prestes a mergulhar ainda mais fundo em como fazer com que eles se arrependam de ter pensado que poderiam brincar com você. Fique ligado. 3. Pare de entrar no jogo. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando percebem que estão sendo manipuladas é achar que precisam entrar no jogo também.
Elas acham que, se agirem de forma distante, ignorarem mensagens, deixarem a outra pessoa com ciúmes ou manipularem, vão conseguir recuperar o controle de alguma forma. Mas isso nunca funciona da maneira que elas esperam. Em vez de nivelar o campo de jogo, isso só as leva a um ciclo tóxico, no qual ambas as pessoas tentam superar a outra. O problema de retribuir o jogo é que isso mantém você emocionalmente envolvido. Isso faz com que você continue reagindo, traçando estratégias, analisando cada movimento deles e, por fim, deixando que eles ditem suas ações. E isso é exatamente o que eles querem. Eles querem manter você envolvido, mesmo que seja por meio de conflitos, porque enquanto você estiver emocionalmente envolvido, eles ainda terão o controle. A verdadeira maneira de vencer não é jogar de forma mais inteligente, é parar de jogar completamente. Quando você se recusa a se envolver, quando para de reagir, quando se remove completamente da dinâmica, toda a base da manipulação deles desmorona. Pessoas que jogam jogos prosperam no controle, e a única maneira de manter esse controle é garantindo que você esteja emocionalmente envolvido. Elas não querem realmente que você vá embora. Elas só querem que você continue perseguindo-as, continuando a tentar ganhar a atenção delas, continuando a provar seu valor. No momento em que você para, no momento em que você se distancia, no momento em que você deixa claro que não está interessado em se envolver com as táticas delas, elas perdem toda a influência. Elas começam a perceber que o poder que pensavam ter sobre você era uma ilusão, porque o verdadeiro poder não vem de controlar outra pessoa. Ele vem de não ser afetado por ela. É isso que faz com que elas se arrependam, não a raiva, não a vingança, não tentar manipulá-las de volta, apenas indiferença pura e inabalável. O distanciamento é a jogada mais poderosa que você pode fazer ao lidar com alguém que gosta de jogar. Quando eles se afastam, você não os persegue. Quando tentam provocar uma reação, você permanece calmo. Quando ficam em silêncio, você deixa o silêncio permanecer. Você não recompensa o comportamento instável deles com atenção. Você não tenta decifrar os sinais contraditórios deles. Você não fica esperando que eles decidam o que querem, porque, ao fazer isso, você envia uma mensagem clara. Você não é alguém que faz joguinhos. Você não é alguém que perde tempo com inconsistências. Você não é alguém que é facilmente manipulado. E é aí que o arrependimento começa a se instalar, porque no momento em que eles percebem que você não está mais afetado, eles começam a perceber o que perderam. Eles começam a ver que suas táticas habituais não funcionam com você. Começam a se perguntar se calcularam mal, se subestimaram você, se cometeram um erro ao tratá-lo como alguém com quem poderiam brincar. Essa mudança não acontece da noite para o dia. É preciso disciplina. É preciso uma mudança de mentalidade. É preciso reconhecer que sua paz é mais valiosa do que qualquer validação temporária que eles possam oferecer. É preciso priorizar a si mesmo acima da necessidade de encerramento, acima da necessidade de provar um ponto, acima da necessidade de fazê-los ver o que fizeram. E uma vez que você abraça essa mentalidade, tudo muda. Você para de perder tempo imaginando o que eles estão pensando. Você para de procurar sinais de que eles se importam. Você para de precisar da atenção deles para se sentir validado. E ao fazer isso, você os força a sentir a ausência da sua energia, da sua presença, do seu esforço. Os manipuladores não estão acostumados a perder o controle. Eles estão acostumados a que as pessoas reajam exatamente da maneira que eles esperam. Eles estão acostumados a poder se afastar e fazer você correr atrás. Eles estão acostumados a poder ignorar uma mensagem e fazer você enviar outra. Eles estão acostumados a poder criar distância e fazer você preencher a lacuna. Mas quando você para de entrar no jogo, quando se recusa a se envolver,
Quando mostra a eles que suas táticas habituais não funcionam, eles começam a entrar em pânico. Eles começam a se questionar. Começam a sentir a incerteza que antes faziam você sentir. Porque, de repente, são eles que ficam se perguntando por que você não está reagindo, se perguntando por que você não está perseguindo, se perguntando se foram longe demais, se calcularam mal, se perderam alguém de quem realmente precisavam. É por isso que a melhor resposta à manipulação é não responder, não porque você está tentando puni-los, mas porque sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com alguém que não a respeita. Quando você se recusa a entrar no jogo, você está dizendo a eles, sem dizer uma palavra, que conhece o seu valor. Você está mostrando para eles que não é fácil te controlar. Você está deixando claro que tem coisas melhores para fazer do que entreter alguém que se alimenta de confusão. E essa constatação dói mais do que qualquer palavra jamais poderia doer. Pessoas que jogam jogos esperam que você reaja. Elas esperam que você se importe. Elas esperam que você lute pela atenção delas. Mas quando você não faz isso, quando se recusa a entrar no jogo, quando vai embora com total indiferença, é aí que elas se arrependem. É aí que elas começam a repassar tudo na cabeça, se perguntando quando perderam você. É aí que elas começam a sentir o peso das próprias ações, porque nada é mais perturbador para um manipulador do que perceber que não tem mais controle. E quando percebem que seus truques não funcionam mais com você, que você não está esperando por eles, que você não é afetado pela inconsistência deles, eles começam a se arrepender de ter pensado que poderiam brincar com você. Eleve o nível da sua própria vida. Nada faz alguém se arrepender mais de ter perdido você do que ver você se tornar alguém que eles não conseguem mais alcançar. Quando as pessoas jogam jogos, elas acham que têm você preso, emocionalmente envolvido, esperando pelo próximo movimento delas. Elas se alimentam de saber que você ainda pensa nelas, que a ausência delas te afeta, que você ainda está preso no loop mental que elas criaram. Mas no momento em que você muda seu foco, no momento em que você para de fazer delas o centro do seu mundo emocional, toda a dinâmica muda. Em vez de gastar sua energia analisando as ações delas, você redireciona essa energia para algo muito mais valioso: você mesmo. E quando você faz isso, quando começa a construir uma vida tão gratificante, tão emocionante, tão rica em significado, que elas se tornam uma lembrança distante. É aí que elas sentem. É aí que percebem tarde demais que perderam alguém insubstituível. A maioria das pessoas comete o erro de tentar provar algo depois de ter sido manipulada. Elas postam fotos, garantem que suas histórias pareçam empolgantes, encontram maneiras de sinalizar que estão vencendo o rompimento ou as consequências. Mas isso não é verdade. Subir de nível é apenas outra forma de jogar o jogo, porque se você está fazendo isso com a intenção de fazer com que elas percebam, você ainda está dando espaço para elas em sua mente. O verdadeiro movimento poderoso não é fazer com que elas vejam o que perderam. É chegar a um ponto em que realmente não importa se eles percebem ou não. É aí que acontece a verdadeira transformação, quando você sobe de nível. Não por eles, não por vingança, mas por você mesmo. Quando você evolui para uma versão de si mesmo que é tão forte, tão confiante, tão imersa no seu próprio crescimento, que os jogos mentais deles parecem ridículos. Em retrospecto, a melhor maneira de fazer alguém se arrepender de ter brincado com você é se tornar alguém que eles não podem mais afetar. E isso significa tornar sua vida maior do que eles, maior do que o relacionamento, maior do que o passado. É aí que a maioria das pessoas tem dificuldade, porque ficam presas na mentalidade de querer um encerramento, querer reconhecimento, querer que a outra pessoa reconheça o que fez. Mas o encerramento não vem deles.
vem de você decidir que não precisa disso. Vem da escolha de seguir em frente, de construir, de expandir, de se tornar. Vem de acordar todos os dias com um propósito, de estabelecer novas metas, de perseguir novos sonhos, de se cercar de pessoas que realmente te valorizam. Vem de se recusar a deixar que a presença ou a ausência deles definam o seu valor. Quando você realmente evolui, não precisa anunciar isso, não precisa provar nada. As pessoas sentem isso. A maneira como você se comporta muda. A maneira como você entra em uma sala muda. A energia que você traz para as conversas muda. E essa mudança é o que faz com que elas se arrependam, porque de repente elas não têm mais acesso a você como antes. De repente, a pessoa com quem elas achavam que podiam brincar superou-as completamente, e essa constatação é dolorosa. Elas começam a se perguntar o que deu errado. Elas começam a comparar você com as pessoas com quem interagem agora, percebendo que ninguém mais se compara à sua energia. Elas começam a sentir o peso da perda, não porque você lhes disse, não porque você tentou fazê-las ver, mas porque elas não podem escapar da realidade de que deixaram algo valioso escapar. Pense nisso quando refletir sobre as pessoas pelas quais você perdeu o interesse. Nunca são aquelas que imploravam por sua atenção que ficam na sua mente. São aquelas que se tornaram algo maior, aquelas que não olharam para trás, aquelas que pegaram qualquer dor que você possa ter causado e a transformaram em combustível para o seu crescimento. Essas são as pessoas que deixam uma impressão duradoura. Essas são as que se tornam aquelas que escaparam. Esse é o poder de subir de nível. Não se trata de fazer com que elas se sintam mal. Trata-se de fazer com que você se sinta imparável. Trata-se de chegar a um ponto em que a ideia delas, a ideia dos jogos delas, pareça pequena em comparação com a magnitude do que você está construindo. É aí que o estoicismo entra em ação. Um princípio fundamental das relações estoicas é entender que os eventos externos não definem seu estado interno. Você não pode controlar como os outros se comportam, mas pode controlar como você reage. E a resposta mais poderosa para alguém que tentou te manipular não é amargura ou retaliação. É indiferença e autoaperfeiçoamento. É pegar toda a energia que você antes desperdiçava, tentando entendê-los e redirecioná-la para algo significativo. Sua carreira, suas paixões, sua boa forma, sua mentalidade, seu círculo social, tudo o que torna sua vida mais rica, mais plena, mais abundante. Porque quando você faz isso, você não apenas se cura, você prospera. E prosperar é a melhor maneira de recuperar seu poder. No começo, eles podem não perceber. Eles podem achar que você ainda está onde eles deixaram, ainda pensando neles, ainda esperando pelo retorno deles. Mas, com o passar do tempo, quando eles começarem a ouvir sobre seus sucessos, quando virem as mudanças em você, quando perceberem que não são mais um pensamento em sua mente, é aí que o arrependimento se instala, porque as pessoas só valorizam o que acham que não podem ter. E quando você deixa claro, através de suas ações, não de suas palavras, que eles não têm mais acesso a você, eles começam a perceber o peso do que perderam. E aqui está a parte irônica. No momento em que você para de se importar se eles se arrependem, é nesse momento que eles se arrependem, porque então já é tarde demais. Nesse momento, você já seguiu em frente para algo melhor. Nessa altura, elas não passam de uma lição, uma memória, um trampolim no seu crescimento, e nessa altura são elas que ficam para trás, desejando ter jogado as suas cartas de forma diferente. Se isso faz sentido para você, se você já esteve em uma situação em que alguém jogou com você, mas você saiu mais forte, deixe um número 1 nos comentários, e se ainda não curtiu e se inscreveu, faça isso agora. Porque estamos apenas começando a melhor parte. Estamos prestes a nos aprofundar ainda mais em como fazer com que eles se arrependam
de ter pensado que poderiam jogar com você. Fique ligado. 5. Controla a narrativa. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando alguém brinca com elas é deixar essa pessoa definir a história. Elas deixam o manipulador ditar como as coisas terminaram, como foram percebidas e como foram lembradas. Mas essa é uma armadilha perigosa, porque a pessoa que controla a narrativa controla a percepção da realidade. E quando você permite que alguém que brincou com você escreva o capítulo final, você dá a essa pessoa um poder duradouro que ela não merece. O segredo é recuperar esse poder, garantir que, quando essa pessoa olhar para você, não seja com a satisfação de pensar que levou vantagem, mas com a percepção de que te subestimou. E essa percepção, mais do que qualquer outra coisa, é o que vai fazer com que ela se arrependa. Controlar a narrativa não significa espalhar boatos, tentar fazer com que a pessoa pareça ruim ou forçar as pessoas a verem as coisas do seu jeito. Isso é o que pessoas reativas fazem. É o que pessoas presas em suas emoções fazem. E é exatamente o que um manipulador espera. Eles esperam que você se revolte, fique amargo, busque validação dos outros. Eles esperam que você saia por aí se explicando, se justificando e provando que você era quem estava certo. Mas no momento em que você faz isso, você já perdeu, porque quando você reage emocionalmente, você dá a eles poder sobre você. Você deixa que eles te rotulem como a pessoa que não soube lidar com a situação, que era sensível demais, que levava as coisas muito a sério. Essa é a narrativa que eles querem e você não pode dar a eles. Em vez disso, a verdadeira jogada de poder é o silêncio. Não um silêncio que vem da derrota, mas um silêncio que diz muito. Um silêncio que os força a se perguntar. Um silêncio que os faz questionar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está planejando. Porque nada é mais inquietante do que uma pessoa que se recusa a se explicar. Imagina por um segundo que alguém brinca com você, esperando que você reaja como todo mundo reage. Eles esperam que você fique chateado, discuta, implore, tente consertar as coisas, mas, em vez disso, você não faz nada, não persegue, não busca um desfecho, não tenta se defender. Você simplesmente segue em frente, continua vivendo, continua prosperando e, de repente, a versão da história que eles esperavam contar, aquela em que eles tinham o poder, em que eles te deixavam desesperado, em que eles estavam no controle, desmorona. Porque a maneira como eles achavam que as coisas iriam acontecer não corresponde mais à realidade. Eles achavam que poderiam deixar você questionando a si mesmo, mas em vez disso, você permaneceu inabalável. Eles achavam que poderiam fazer você ir atrás deles, mas, em vez disso, você desapareceu completamente do mundo deles. Eles achavam que poderiam diminuir o seu valor, mas em vez disso, você se tornou alguém que eles não conseguem mais alcançar. É assim que você controla a narrativa, não lutando por ela, mas tornando-se inegável. Pessoas que jogam jogos dependem da percepção. Elas precisam acreditar que saíram por cima. É por isso que muitas vezes agem como se não se importassem, como se seguir em frente fosse fácil, como se o que aconteceu entre vocês nunca tivesse realmente importado. Mas, no fundo, a verdade é sempre diferente. As pessoas só agem como se não se importassem quando precisam se convencer de que não se importam. Se realmente não se importassem, não precisariam fingir. Mas quando você, sem dizer uma palavra, mostra que realmente não está incomodado, é aí que a encenação começa a desmoronar. É aí que elas começam a se perguntar e questionar. É o começo do arrependimento. Não há nada mais poderoso do que uma pessoa que se afasta de um manipulador sem olhar para trás. Porque isso o força a ficar sozinho consigo mesmo. Isso o força a encarar a realidade de que não está mais no controle. Isso os força a perceber
que qualquer poder que eles achavam que tinham sobre você, agora se foi. E essa sensação de perder o controle, perder o acesso, perder a importância, é o que todo manipulador mais teme, porque, no fim das contas, é tudo o que eles sempre quiseram: controle. Eles não jogavam jogos porque se importavam com você. Eles não jogavam jogos porque queriam uma conexão real. Eles jogavam porque precisavam se sentir poderosos. Precisavam sentir que podiam fazer você reagir, fazer você esperar, fazer você duvidar de si mesmo. Mas quando você recupera esse poder, quando reescreve a história para que eles não passem de uma lição esquecida, toda a estratégia deles desmorona. E é aí que eles sentem. É aí que eles se arrependem. A beleza de controlar a narrativa é que não requer confronto, não requer provar nada, não requer forçar ninguém a ver as coisas do seu jeito. Só precisa de uma coisa: ficar tão focado no seu próprio crescimento, no seu próprio propósito, na sua própria jornada, que a existência deles não importa mais. Quando você chega nesse ponto, não precisa mais se preocupar se eles se arrependem, porque, a essa altura, você já superou totalmente a necessidade da validação deles. A essa altura, eles não são mais uma ameaça, não são mais uma dúvida na sua cabeça, não são mais relevantes para a história de quem você está se tornando. E esse é o poder supremo. Essa é a verdadeira vitória. Porque quando eles finalmente perceberem o que perderam, quando finalmente sentirem o peso dos seus erros, quando finalmente se arrependerem de terem jogado com você, você nem estará lá para ver. E esse é o momento em que eles vão realmente entender que nunca tiveram controle. Para começar, você sempre foi quem tinha o poder. Eles só não perceberam isso até que fosse tarde demais. 6. Deixa que eles vejam você prosperar sem eles. Não há vingança mais poderosa, mensagem mais clara e arrependimento mais doloroso do que ver alguém que você antes subestimava chegar a um nível que você não consegue mais alcançar. Quando alguém brinca com você, eles acham que sempre vão ter um certo controle sobre suas emoções. Eles acham que, não importa como te tratem, você sempre vai carregar uma pequena parte desse apego com você. Eles acham que sempre estarão presentes na sua mente, seja por saudade, amargura ou necessidade de encerramento. Mas o que acontece quando eles percebem tarde demais que você seguiu em frente sem hesitação, sem arrependimento e sem nunca olhar para trás? É aí que o arrependimento bate. É aí que sentem todo o peso dos seus erros, porque nada assombra a mente como a imagem de alguém que um dia se importou com você, prosperando, de uma forma que torna a sua ausência completamente irrelevante. A maioria das pessoas, quando são enganadas, perde tempo tentando provar algo. Querem que a outra pessoa veja o quanto mudaram, o quanto estão melhor, o quanto não foram afetadas. Publicam coisas online que devem ser vistas. Elas se certificam de destacar seus melhores momentos de uma forma que chegue sutilmente à pessoa que as magoou. Mas aí está o problema. Se você ainda está tentando ser visto, ainda está dando poder a essa pessoa, porque a mensagem mais forte que você pode enviar não é aquela criada para chamar a atenção dela. É uma mensagem que surge naturalmente sem que você sequer pense neles. A verdadeira maneira de fazê-los se arrependerem de ter perdido você é chegar a um ponto em que a aprovação deles não importa mais, em que o seu sucesso não é uma performance destinada a impressioná-los, mas uma evolução genuína. Isso teria acontecido com ou sem eles. É isso que realmente os atinge. A percepção de que nunca foram tão importantes para o seu crescimento quanto pensavam que eram. Imagine por um momento que a pessoa que antes brincava com você cruza o seu caminho agora, não porque você forçou isso, não porque tentou fazê-la ver, mas porque a vida tem uma maneira de fazer as pessoas voltarem quando menos esperam. Talvez
elas ouçam o seu nome em uma conversa. Talvez vejam uma postagem que não era para elas, mas que ainda assim chega até elas. Talvez encontrem alguém que conhecia vocês dois e mencione casualmente o quanto você cresceu, como você está indo bem, como você está diferente agora. E nesse momento, elas percebem. Elas percebem que enquanto brincavam, desperdiçando tempo tentando te manipular, você estava superando elas. Eles perceberam que enquanto estavam ocupados, tentando manter o controle, você estava se tornando uma versão de si mesmo que nem reconhece a presença deles. É isso que os faz se arrepender. A compreensão de que eles não fazem mais parte do mundo que você está criando, que não têm acesso à pessoa que você se tornou, que a porta pela qual eles antes passavam com tanta facilidade agora está permanentemente fechada. A verdade é que a maioria das pessoas não valoriza o que tem até perder. Elas acham que sua paciência, sua gentileza, sua disposição para perdoar são coisas às quais sempre podem recorrer. Elas acham que, não importa o que possam fazer, podem voltar quando estiverem prontas, quando se cansarem de seus joguinhos, quando finalmente decidirem tratá-lo da maneira que você sempre mereceu. Mas o que acontece quando elas voltam e percebem que não são mais bem-vindas? O que acontece quando elas procuram você e só encontram silêncio? O que acontece quando elas veem você prosperando, veem você brilhando, veem você no seu poder e percebem que foram apenas um pequeno capítulo em uma história muito maior? É aí que elas sentem, é aí que elas se arrependem, é aí que elas finalmente entendem que perderam algo valioso, algo insubstituível, algo que nunca mais encontrarão. É aí que o estoicismo se torna seu maior trunfo. A filosofia das relações estoicas ensina que a verdadeira força não está em provar seu valor para ninguém. Está em conhecê-lo profundamente, sem precisar de validação externa. Está em entender que a melhor resposta à manipulação, ao maltratamento, ao fato de ser enganado, não é a vingança, nem a amargura, nem mesmo uma explicação. É o autodomínio. É a confiança tranquila de alguém que conhece seu valor e se recusa a aceitar qualquer coisa que não esteja alinhada com ele. É alcançar um nível de crescimento em que a presença ou a ausência dessa pessoa não faz diferença para você. Porque quando você chega a esse ponto, ela não tem mais poder. E é aí que o arrependimento se torna insuportável para ela. O maior equívoco que as pessoas têm é que fazer alguém se arrepender, perdê-lo, requer esforço, que você tem que fazer algo, provar algo, mostrar algo. Mas o verdadeiro arrependimento acontece na ausência de esforço. Acontece quando eles olham para trás e veem que você não fez nada para que eles sentissem sua falta, e mesmo assim, sentem. Acontece quando eles percebem que você nunca buscou a atenção deles, e mesmo assim, eles se veem desejando a sua. Isso acontece quando eles entendem que, enquanto brincavam com você, você estava construindo uma vida tão plena, tão completa, tão vibrante, que a ausência deles nem foi um transtorno, foi uma melhoria. Esse é o tipo de arrependimento que permanece. Esse é o tipo de arrependimento que os mantém acordados à noite, porque, no fundo, eles sabem que não perderam apenas você. Eles perderam acesso a uma versão de si mesmos que só existia quando tinham você na vida deles. Então, deixe que eles vejam você prosperar, mas não faça isso por eles. Faça por você. Faça porque seu futuro é importante demais para ser definido por alguém que nunca viu seu valor. Faça porque sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em jogos. Faça porque a melhor vingança é não vingar. É a indiferença total. É investir tanto na sua própria felicidade, no seu próprio sucesso, na sua própria evolução, que o arrependimento deles não passa de um eco distante, de um passado que não importa mais. E quando esse arrependimento finalmente chegar,
Quando eles finalmente entenderem o que perderam, quando eles finalmente te virem como você se tornou, não será porque você quis que fosse assim, será porque eles não puderam evitar. Se essa mensagem ressoa em você, deixe um número 1 nos comentários e me avise. E se você ainda não clicou no botão curtir e se inscreveu, porque estamos apenas começando a melhor parte. Estamos prestes a nos aprofundar ainda mais em como fazer com que eles se arrependam de ter pensado que poderiam brincar com você. Fique ligado. 7. Corte completamente a influência deles. Não há poder maior do que a capacidade de remover completamente alguém da sua vida, mental, emocional e fisicamente. Quando alguém brinca com você, está contando com uma coisa: acesso. Eles querem saber que, não importa o que façam, não importa como te tratem, ainda tem presença na sua mente, seja através do desejo, da raiva, do ressentimento ou da nostalgia. Eles contam com o fato de que ainda ocupam espaço em seus pensamentos. Mas o que acontece quando você tira esse espaço? O que acontece quando eles procuram os fios que antes puxavam com tanta facilidade e descobrem que eles não existem mais? É aí que o verdadeiro arrependimento se instala. Porque o pior medo de um manipulador não é perder você. É perceber que nunca teve tanto controle sobre você quanto pensava. A maioria das pessoas tem dificuldade em cortar completamente o contato com alguém, porque confunde encerramento com clareza. Elas acham que precisam ter uma última conversa para ouvir um pedido de desculpas, para ter certeza de que a outra pessoa entende o que fez de errado. Mas isso é uma armadilha. Buscar o encerramento de alguém que brincou com você é como esperar honestidade de um mentiroso. Isso só mantém você no ciclo por mais tempo. A verdade é que o encerramento não é algo que eles podem te dar. É algo que você decide por si mesmo. E no momento em que você entende que recuperou todo o poder que eles tinham sobre você, você para de esperar por uma explicação. Para de procurar sinais de que eles se arrependem. Você para de checar as redes sociais dela, na esperança de ver provas de que ela sente sua falta. Porque, no final das contas, nada disso importa. O que importa é que você tomou a decisão de seguir em frente para proteger sua paz, para criar uma vida onde ela não exista mais, não como um pensamento persistente, não como uma questão não resolvida, não como uma história que ainda precisa de um final. O ato de cortar alguém não tem a ver com puni-lo. Não se trata de tentar fazê-la sentir a perda. Trata-se de libertar-se. Trata-se de reconhecer que a presença dela na sua vida, de qualquer forma, é uma distração do seu próprio crescimento. E isso inclui não apenas a distância física, mas também a distância emocional e mental. Porque muitas pessoas cometem o erro de remover alguém fisicamente, bloquear o número dela, deixar de a seguir online, mas ainda assim mantê-la viva na sua mente. Elas repetem conversas, fantasiam sobre o que diriam se as encontrassem. Elas se apegam ao ressentimento, pensando que, enquanto ainda estiverem com raiva, ainda terão algum tipo de poder. Mas o ressentimento é apenas outra forma de permanecer conectado. Isso significa que ainda tem influência sobre suas emoções. A verdadeira liberdade vem quando você chega a um ponto em que eles nem sequer são um pensamento, quando o nome deles não provoca uma reação, quando a memória deles não desencadeia uma mudança emocional, quando se tornam apenas mais uma lição, um capítulo passado de um livro que você já terminou de ler. É aí que o estoicismo se torna a ferramenta definitiva. Um princípio fundamental dos relacionamentos estoicos é a capacidade de controlar o que está ao seu alcance e liberar o que não está. Você não pode controlar se eles se arrependem de ter perdido você. Você não pode controlar se eles percebem seus erros. Você não pode controlar se eles chegarão a um ponto em que compreenderão o que perderam.
Mas você pode controlar se permite ou não que eles afetem você. Você pode controlar se envolve ou não. Você pode controlar se vai ou não dar a eles outra chance de te manipular. E no momento em que você assume total responsabilidade pelo seu próprio estado emocional, no momento em que decide que acabou, não apenas em palavras, mas em ações, é aí que você realmente vence. Porque a coisa mais difícil para um manipulador aceitar não é que ele te perdeu, mas que não pode mais te alcançar. Pessoas que jogam jogos esperam que você se apegue ao passado. Elas esperam que você fique observando, esperando, esperando. É por isso que elas reaparecem, depois de meses de silêncio. É por isso que elas mandam mensagens aleatórias, fingindo que estão verificando se você está bem, como se de repente se importassem. Não é porque sentem sua falta, é porque precisam saber que ainda têm acesso. Mas quando eles entram em contato e não recebem resposta, quando percebem que a porta está fechada, trancada e não é mais uma opção, é aí que o pânico se instala, porque de repente eles não estão mais no controle. De repente, a pessoa com quem eles brincavam desapareceu. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e nada faz uma pessoa se arrepender mais de suas ações do que perceber que perdeu toda a influência sobre alguém que antes se importava com ela. Mas aqui está o segredo. Quando você corta alguém completamente, você tem que ser sincero. Você não pode fazer isso pela metade. Você não pode deixar pequenas aberturas esperando que eles voltem e percebam o que perderam. Porque enquanto você estiver deixando espaço para eles, você ainda estará dando poder a eles. Cortar alguém significa realmente deixar ir. Significa removê-los do seu mundo de todas as maneiras possíveis. Significa nunca esperar pelo retorno dessa pessoa, nunca precisar da validação dela, nunca dar a ela outra oportunidade de jogar seus jogos. E significa fazer tudo isso não por rancor, mas por respeito próprio, porque quando você finalmente chega ao ponto em que a presença dessa pessoa não é mais necessária, em que a ausência dela não é uma perda, mas um alívio, é aí que ela sente, é aí que o arrependimento se torna real. A ironia é que quando eles perceberem o que perderam, será tarde demais, porque você já terá seguido em frente, já terá superado eles, já terá entrado em uma vida onde eles não existem mais. E esse é o poder supremo. Não esperar que eles mudem, não esperar que eles se arrependam, mas saber no fundo da sua alma que você não precisa mais deles para isso. O arrependimento deles, a culpa deles, a percepção deles dos erros deles, nada disso importa mais. Porque quando eles aceitarem o que perderam, você já estará muito à frente para que isso faça diferença. E isso, mais do que tudo, é o que eles mais vão se arrepender. Não apenas de ter perdido você, mas de saber que nunca mais terão outra chance de fazer parte da sua vida. A melhor maneira de fazer alguém se arrepender de ter jogado com você não é através da raiva, da vingança ou mesmo provando que você estava certo. É através de uma evolução completa e total. É chegar a um ponto em que as ações, a presença e a ausência deles se tornem irrelevantes para a sua jornada. Quando você se recusa a reagir, quando mantém uma confiança inabalável, quando para de entrar no jogo deles, quando eleva o nível da sua vida, controla a narrativa e corta completamente a influência deles, você não apenas recupera o seu poder, mas se torna alguém que eles não podem mais alcançar. É aí que o arrependimento se instala, não porque você forçou, não porque você esperou por isso, mas porque eles finalmente percebem, tarde demais, que subestimaram você. A versão de você com quem eles jogavam não existe mais. A pessoa que antes se importava, que antes tentava fazer as coisas darem certo, que antes buscava validação, cresceu além deles, e essa percepção é o fardo mais pesado que eles carregarão para sempre. No final das contas,
O arrependimento deles não importa. O que importa é que você encontrou sua própria força. O que importa é que você construiu uma vida tão plena, tão rica, tão profundamente alinhada com o seu valor, que ninguém, especialmente alguém que brincou com você, tem a capacidade de abalá-la. Essa é a verdadeira vitória. Não esperar que eles voltem, não esperar que eles vejam o que perderam, mas saber, no fundo, que o arrependimento deles não muda nada, porque você já venceu. E quando eles perceberem o que tinham, quando finalmente entenderem o seu valor, você estará muito à frente para que isso faça diferença. Esse é o poder de realmente deixar para trás. Esse é o momento em que eles sentem todo o peso dos seus erros. Se essa mensagem ressoou em você, deixe um número 1 nos comentários e me avise. E se você ainda não curtiu, não esquece de curtir este vídeo e se inscrever, porque estamos apenas começando. A melhor parte. Este é apenas o começo da sua transformação. Fique ligado, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso.